Olá! Conforme a Constituição brasileira, o direito é igual para todos. Teoricamente, isso quer dizer que não pode haver discriminação ou privilégio legal para qualquer pessoa. Mas, na prática, a realidade é bem diferente. Pesquisas revelam que raça e classe social determinam as decisões dentro do sistema legal. Será que a desconstrução da influência eurocêntrica e colonial pode ser um caminho para uma justiça mais inclusiva? Decolonização do judiciário. Esse é o tema do Sobre Nós desta semana. O racismo institucional e a criminalização da pobreza são apontados como os principais fatores que impedem que muitos cidadãos brasileiros tenham acesso à defesa e que interferem, inclusive, na decisão judicial dessas pessoas. E para falar sobre esse assunto estão aqui a procuradora Carla Nunes, que também é advogada e mestre em Direito, e Roger Halpe Rios, desembargador federal, doutor em Direito e professor da Unicinos. Sejam muito bem-vindos. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos ver o depoimento de Vinícius Conceição da Silva, defensor público de São Paulo, que fala sobre os impactos do recurso do Supremo Tribunal, que definiu a política de drogas no Brasil e como isso tem afetado a população negra. O referido recurso extraordinário discutiu a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que criminaliza o porte de entorpecentes para uso pessoal. O caso ganhou relevância não apenas pelo impacto sobre milhares de processos, mas porque escancarou a seletividade racial do sistema penal brasileiro. Dado do CIDEPEN de 2024 mostram que mais de 850 mil pessoas presas no Brasil, dessas 429 mil são negras. Mais de 200 mil dessas prisões estão relacionadas à lei de drogas, ou seja, a política de drogas é um dos principais motores do encarceramento em massa da população negra. Historicamente, a criminalização das drogas no Brasil foi construída sobre bases racistas, desde o Código Penal de 1890, que reprimia práticas culturais afro-brasileiras, até a criminalização da maconha, associada à população negra. A Lei de Drogas de 2006, ao não definir critérios objetivos para distinguir usuário de traficante, abriu espaço para julgamentos baseados em estereótipos raciais e de classe. O resultado é que pessoas negras pobres são majoritariamente classificadas como traficantes e presas, enquanto pessoas brancas e ricas são tratadas como usuárias. Essa discrepância foi abordada no julgamento, em que pese a dimensão racial tenha sido inicialmente ignorada pelos ministros, apesar de já ser central nas sustentações dos amici curiae que atuaram no processo. Apenas em 2023, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, o tema começou a ser explicitamente mobilizado. Ministros como Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia passaram a reconhecer, ainda que de forma desigual, a seletividade racial da política de drogas. Barroso, por exemplo, citou dados do DEPEN, que indicam que 60% da população carcerária é negra e 70% tem escolaridade até o ensino fundamental. Carmen Lúcia destacou como preconceitos influenciam abordagens policiais e judiciais, gerando tratamentos desiguais para situações semelhantes. Assim, o julgamento do recurso marca um passo importante ao trazer o debate racial como centro da política de drogas, mas revela também as limitações do sistema de justiça em enfrentar, de fato, a seletividade penal e encarceramento em massa da população negra. O desafio que permanece, portanto, é transformar esse reconhecimento em compromisso efetivo com a justiça racial no Brasil. Muito importante esse reconhecimento do STF das desigualdades entre pessoas brancas e negras quando o assunto é porte de drogas. Eu gostaria de que vocês complementassem a fala do Vinícius. Gostaria de começar com você, Carla, bem-vinda. Muito obrigada, Clarissa. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Enquanto o Vinícius falava, me veio à mente um julgado e um estudo de caso que a criminologia tem, em que um rapaz foi autuado em um camarote na Bahia com 1 quilo de maconha. E ele foi, então, enquadrado como usuário,
porque houve a compreensão de que naquele espaço todos ali estavam usando aquela droga, né? Então a gente está falando de um tijolo, né, de maconha. E, em compensação, a gente encontra nas comunidades, nas periferias das cidades, né, decisões em que as pessoas negras foram encontradas com 5 gramas de cocaína, de crack, 8 papelotes, e foram, então, enquadradas como traficantes. Então, essa disparidade de julgamentos, ela, obviamente, é reflexo de um poder judiciário que ainda não é plural, de um poder judiciário que ainda não reflete, né, as distinções que nós temos na sociedade brasileira. Hoje nós somos, enquanto população negra, mais de 56% da população e ainda não encontramos representação crítica de pessoas negras dentro do Poder Judiciário, né? E essa ausência, né, de representação crítica acaba, obviamente, resultando em decisões díspares, porque, afinal de contas, eu vejo o outro, o diferente de mim, como um ser que não me identifico, né? E, portanto, me sinto autorizado ou me sinto referendado por essa sociedade que também é racista, como autorizado, né, a julgar essas pessoas com um pouco mais de precisão, com um pouco mais de dureza, né? Certo. Roger, gostaria de lhe ouvir também. Esses 2 exemplos que o Vinícius trouxe, essa situação, esse julgamento do STJ, essa é a situação que a Carla trouxe, eu acho que ela nos ajuda a pensar diretamente aquilo que a Clarissa colocou no início. Pensar o que se chama da colonialidade, que está presente nos saberes e nos poderes que atravessam a nossa sociedade e que também vão estar presentes, portanto, no sistema de justiça. Quando a gente fala do sistema de justiça, como disse o Vinícius também, a gente pensa no judiciário, no Ministério Público, na advocacia, na defensoria pública, nas procuradorias, nas universidades, nas polícias civil, militar e assim por diante. Ou seja, essas instituições na nossa sociedade, como outras tantas, o sistema de saúde, o sistema educacional, por exemplo, tem uma longa história. E para tentar resumir muito essa longa história, o mundo, como a gente vive hoje, de certa forma, ele é um fruto daquele momento das colonizações, daquele momento onde as potências europeias saíram, especialmente inicialmente Portugal e Espanha, colonizando o mundo, explorando as populações dos países onde chegaram, das terras onde chegaram, os produtos, né? Aqui no Brasil nós tivemos vários ciclos econômicos, e se fez, portanto, uma exploração e uma racialização daquelas pessoas que foram forçosamente escravizadas e levadas a trabalhar para produzir essa riqueza. Isso gerou, então, uma divisão no mundo, racializado. Isso gera, então, um lugar para uns, tanto no poder quanto no saber, que é a chamada colonialidade. Quando a gente conversa, né, Clarissa, como estamos conversando aqui agora, sobre a necessidade de descolonizar, seja o sistema de justiça, sejam outros sistemas, a gente está pensando em olhar para essa história, ver os efeitos dessa história até hoje, e pensar as atitudes, as práticas, as formas de olhar o mundo que possam ir desmontando, vamos dizer assim, esse mecanismo todo, e, ao contrário, né, promovendo, sim, como estava dizendo a Carla, mais inclusão, mais representatividade, outras formas de viver. Certo. Você falou a palavra polícia, era exatamente a pergunta que eu ia fazer, né? Eu acho que o início dessa desigualdade, a abertura dessa desigualdade de tratamento começa pelas forças de segurança. Eu queria ouvir de vocês. Muito recentemente, né, o Brasil teve uma condenação internacional exatamente nesta área, né, na área penal e de atuação das polícias. O que acontecia de uma forma geral, né, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, áreas mais centrais, São Paulo também, as pessoas das comunidades eram mortas, muitas vezes, né, pelas costas, e dentro do documento que era levado ao Poder Judiciário, os policiais colocavam que havia acontecido um auto de resistência. Então, portanto, os policiais estavam apenas revidando, né? O Brasil, então, agora, o ano passado, acabou de ser condenado, né? E esses autos de resistência, eles não podem mais ser um mote
né, não podem ser a fundamentação para a morte, né, das pessoas. Em razão disso, obviamente, o Brasil também teve que começar a colocar câmeras, né, então, no fardamento dos policiais, já como medidas de repressão e tentativa de diminuição dessa forma de abordagem. A gente também tem outras questões que acontecem, como, por exemplo, a Fishing Expedition, né, que é quando, por um mandato, então, o mandato judicial autoriza que, com uma só decisão, todas as casas de uma rua, de uma comunidade, possam ser averiguadas e, então, faça-se buscas do que possam encontrar nessas casas. A gente encontra isso nas comunidades, mas não encontra, por exemplo, isso num bairro como Rio Branco, em Porto Alegre. A gente fala de maneira muito ampla sobre racismo no judiciário, mas essa conduta também não pode estar relacionada ao comportamento e valores pessoais de alguns juristas? Eu acho que, pegando a sua pergunta, né, Clarice, aquilo que a Carla estava colocando para nós, a gente percebe que o Poder Judiciário e o sistema de justiça como um todo, ele reproduz essa mentalidade, que estamos chamando aqui de colonialidade, do saber e do pensamento, e ele também está assentado, ele funciona a partir dessas bases, dessa divisão social que, por exemplo, se dá nas cidades, como a Carla colocou o exemplo agora. Então, a gente, infelizmente, não se espanta de ver em membros do sistema de justiça como um todo a reprodução disso. Ao mesmo tempo, essa constatação, que é desafiadora, que é triste, que é injusta, ela nos faz olhar para um outro lado também. Paradoxalmente, esses agentes desse sistema de justiça também têm uma tarefa, que é de enfrentar essa situação, de combater, por exemplo, o racismo e outras tantas formas de discriminação, né? Para isso, claro, são necessárias muitos passos, além do compromisso pessoal, que é sempre essencial, né? E uma educação antirracista no sistema judiciário pode contribuir para melhorar essa situação? Eu sei, né, que o CNJ acaba de fazer, por exemplo, um protocolo, né, de julgamento antirracista, né? Então, um protocolo de julgamento com perspectiva racial, né? Acredito que este protocolo, né, se bem aproveitado, se bem utilizado pelo Poder Judiciário, poderá, sim, se converter, então, em um grande instrumento de educação, né, para o Poder Judiciário. Contudo, eu entendo que ele tem que ser... essa é uma das iniciativas, né? Mas a gente também precisa compreender que o sistema de justiça ele tem que ser mais plural. Então, a gente falar sobre uma decisão que, obviamente, chegue até a sociedade com perspectiva de raça é importantíssimo, mas a gente precisa, antes disso, garantir que este poder, afinal de contas, nós estamos falando de né, dos tripés da nossa sociedade, que é o Poder Judiciário, em que nós não estamos representados. Então, a gente precisa garantir, por exemplo, uma amplitude do ingresso, né, de pessoas negras no Poder Judiciário. Precisamos, não só, obviamente, no concurso de primeiro grau, mas também no cargo de desembargador, seja pelo quinto constitucional, seja pela promoção de carreira. A gente também precisa garantir que essas pessoas que ingressam tenham um ambiente em condições críticas de pensar, de desenvolver, né, a jurisdição com autonomia e a partir da sua perspectiva de vida, né, que elas não sejam engolidas pelo próprio sistema que está aí, como diz o professor Roger, há séculos, né? O Poder Judiciário já existe, está estabelecido, e é muito fácil que a pessoa, quando entre lá, essa pessoa negra, ela tente, obviamente, se enquadrar. Certo. E a gente não precisa disso, a gente precisa que ela traga a sua experiência e reproduza ela, né? Roger, Eu acho que esse ponto essencial que foi colocado, desses esforços, porque o Poder Judiciário e as outras instituições do sistema de justiça, acho que o Vinícius, que nos falou no seu depoimento, defensor público, por exemplo, um excelente exemplo disso, são instituições que não são monolíticas. Ou seja, dentro delas, como em tantas outras, no sistema de saúde, na educação, existem agentes e grupos que estão preocupados com questões diversas da sociedade, entre eles as questões antirracistas e antidiscriminatórias. Sim, existe, né? Especialmente desde 88, com a Constituição Democrática, com aquilo que o movimento negro trouxe desde antes de 88 e depois de 88 também, a gente vê paulatinamente uma série de esforços dentro dessas instituições. Eu vou dar exemplos do Poder Judiciário, que é onde eu trabalho, eu conheço um pouco melhor. Por exemplo, como disse a Carla, esse protocolo de julgamento com perspectiva antirracista, do qual até tive a honra de participar do grupo de elaboração, ele vem na esteira de uma série de medidas. Por exemplo, as escolas da magistratura agora, quando as juízas e juízes ingressam, eles têm obrigatoriamente disciplinas de antirracismo.
Os concursos públicos para juízos e para juízes têm, dentro dos seus conteúdos obrigatórios também, questões de antidiscriminação e de antirracismo. Isso basta, a gente sabe que isso não é mágica sozinho, mas já revela, como estava dizendo a Carla, um esforço que vem, eu acho também de uma resposta das pessoas que estão dentro dessas instituições, que é animada pelo que vem da sociedade. Na medida em que a nossa sociedade luta para enfrentar o racismo, ela também movimenta as instituições para que dentro delas essa luta aconteça. Então, digamos assim, uma via de mão dupla, né? Na medida em que as instituições, e os grupos e pessoas dentro das instituições se comprometem com isso que é dever deles e das instituições, certo. Porque é um mandamento constitucional no caso de enfrentamento do racismo. Isso pode ter reflexos positivos para os movimentos sociais, para a comunicação social, para a educação e assim por diante. E a via de mão dupla, outra qual é? E essa começou primeiro, né? Na medida em que os movimentos sociais atuaram, faz-se movimentar essas máquinas. Ok, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Sobre Nós, falando sobre como decolonizar o judiciário. Agora a gente vai ouvir Gleidson Renato Martins Dias, ouvidor-geral da Defensoria Pública da União, doutorando e mestre em Direito, falando sobre o livro Enegrecendo o Direito, Resistência e Produção Acadêmica Negra, enfrentando a branco-normatividade jurídica, organizado por ele e Muriel Fernanda Benites. Nós criamos um núcleo de pesquisadores e pesquisadoras bolsistas negros dentro da Unicinos. Este núcleo tem por objetivo ser um estudo mais sistemático do direito e desses estudos, dessa provocação, surgiu um livro. Este livro é 100% gratuito, foi bancado, patrocinado pelo CAPES, tem o prefácio do professor André Teixeira, com apoio, inclusive, do PPG de Direito, né, que é o nosso coordenador lá no PPG de Direito. É coordenado por mim e por Muriel Benites. Então a ideia deste livro, Enegrecendo o Direito, Resistência e Produção Acadêmica Negra enfrentando a branco-normatividade jurídica, é ajudar na percepção de como que o racismo se manifesta no sistema de justiça e, mais do que isso, propor enfrentamento à branco-normatividade jurídica. Só para você ter uma ideia, nós fizemos uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa dos professores das faculdades de Direito, 50 maiores faculdades de Direito do Brasil. São 3.152. Desses 3.152 professores, 2.113 são homens brancos, 1.002 são mulheres brancas, 23 são homens negros e 13 são mulheres negras, né? Isso é que a gente chama de branco-normatividade jurídica. Um direito pensado a partir de uma perspectiva eurocêntrica, ensinado majoritariamente por pessoas brancas, aprendido majoritariamente por pessoas brancas e materializado através do sistema de justiça por pessoas brancas. Esse é o enfrentamento. O Gleidson trouxe um aspecto muito importante, né, que é falar dessa desigualdade racial também nas academias. Eu vou na linha do que o Gleidson já está testemunhando. Existe um esforço em vários lugares, ali no nosso PPG, eu digo nosso porque o Gleidson participa, também participo, de pautar os temas do antirracismo, os temas raciais, primeiro a partir de um estudo o mais profundo possível, o mais sério possível, que seja consistente, segundo, criando redes de pesquisa, né? E com ações afirmativas, no nosso caso, nós tivemos a instituição de ações afirmativas para pessoas negras e indígenas também, e esse esforço é uma questão, eu diria assim, que não é uma questão de um grupo específico, por maior e representativo e justa que seja essa reivindicação por parte de um grupo A ou de um grupo B. Mas é uma questão de toda a sociedade, porque a injustiça do racismo, ela faz todos injustos, além dos prejuízos e das ofensas que faz para aqueles que sofrem o racismo, né? E esse livro, Enegrecendo o Direito, que o Gleidson mencionou, é um exemplo desse esforço, né? Que tem se dado em alguns lugares e que, ainda como os números mostram, é pequeno, né? É pouco esforço ainda diante da imensidão do desafio. A gente passa sempre, né, pela questão da crítica, realmente, né? Eu sou uma mulher formada já há 20 anos e no período formada pela PUC aqui em Porto Alegre, no período então que estudei, nós não tínhamos um professor negro,
né, na universidade, né? Fizemos um movimento naquela época para garantir a contratação de um professor negro. E mais do que isso, né, eu entendo que a gente tem hoje já legislações que garantem, né, essa reflexão sobre a questão racial nos ensinos fundamental e médio, né, e a gente precisa trazer isso também para dentro da academia, né. Hoje a gente tem leituras de autores, né, que são declaradamente racistas, ou que foram, obviamente, ao seu tempo, declaradamente racista, que garantiram a existência, né, do nosso sistema escravocrata. Isso sendo reproduzido sem qualquer criticidade dentro da academia, né, porque a reprodução ela não é um problema. O problema é que não há a referência sobre o ponto de vista racial, né, dessas pessoas que nós estudamos. Toda vez que tem que mudar a chave, dar espaço para outro, existe uma resistência. Eu acho, pegando o fio da... Tu falaste, Clarissa, nessa linha, a gente começou conversando no primeiro momento sobre a colonialidade e sobre a necessidade de descolonizar, né? A colonialidade é exatamente isso. É a colocação que se deu na história daquelas populações que colonizaram com o seu padrão étnico, racial, vigente, dominante, como se fosse neutro, como se fosse invisível, como se fosse inofensivo. O racializado é o outro, né? Exatamente. Então, perceber-se, enquanto participante histórico de um grupo que é racializado, mas não na posição de dominado, na posição de dominante, e fazer essa crítica, né, como vocês disseram, acho que desde o início muito claramente, é preciso ter a representatividade de uma forma crítica, né, é que nos dá a chave, nos dá a chance de buscar essa descolonização. Certo, Carla. Eu gostaria de fazer um gancho, inclusive com o bloco passado também. Nós tivemos muito recentemente, né, uma alteração também do CNJ, né, então a gente vê que é do centro do poder, né, e que vai se espraiando assim, né, para os outros tribunais. Então o CNJ ele estabeleceu que as listas, né, para o 5º Constitucional ou para a promoção a desembargadores seriam alternadas, né, uma integralmente de mulheres e outra mista, então de homens e mulheres, né. E a gente sabe, né, que o Poder Judiciário é um poder crítico, garantidor de direitos, né, reflexivo a respeito da nossa sociedade e, portanto, eu digo, né, que a gente, por exemplo, hoje não tem uma discussão a respeito de uma lista exclusivamente negra ou alternativamente negra ou, né, para homens ou mulheres negras. O fato de nós não termos sequer a discussão a respeito dessa lista, ela é sintomático. É o sintoma, né, de como o racismo ainda está nos permeando, né, porque a gente consegue discutir uma lista para mulheres com tranquilidade, quer dizer, não muita tranquilidade também, né, com muita luta, mas assim a gente não consegue avançar sobre a perspectiva racial, mesmo enquanto a população que necessita, nesse momento, de um grande impulso, né, do Estado brasileiro, dos poderes, enquanto unidade, para garantir realmente uma diminuição dessa desigualdade que a gente enfrenta ainda hoje. Certo. Isso que me permite, né, que a Carla trouxe, é muito importante ser falado, essas medidas chamadas ações afirmativas, que se dão em vários momentos. Por exemplo, o CNJ tem um programa enorme, um grande programa agora de bolsas de estudo, para cursos preparatórios para as carreiras, focado, cujos destinatários são pessoas negras, pardas, indígenas, assim por diante, né? É um outro momento. Mas isso que a Carla falou, quero dizer, é muito importante. Às vezes as pessoas pensam, não, nós estamos inventando, nós estamos exagerando. Não. A gente pega poderes judiciários muito tradicionais, e eu diria bastante conservadores, como o caso da Inglaterra. Lá, há vários anos, eles já têm no comitê de seleção da magistratura a preocupação com a representatividade de forma explícita. Certo. Qual o papel do currículo, né, para a formação de juristas antirracistas? Quando se fala de currículo, em geral, a gente tem que pensar que existem 2 currículos. O chamado currículo explícito e o currículo oculto. Um currículo que explicitamente não paute as questões antirracistas, ele tem um currículo oculto do lado dele, que é o currículo que diz assim, deixemos as coisas como estão, né? Então, enxergar primeiro que existe um currículo oculto é muito importante. E, como a Carla colocou, né, explicitar naquele currículo que é o currículo aberto, que é o currículo formal, com pessoas, especialmente pessoas negras, homens, mulheres e de outras etnias e assim por diante, né, que tragam as suas perspectivas sobre o mundo para discutir os temas que são relevantes para todos.
né? E existem autores e autoras para isso. É uma questão de buscar conhecer e, mais do que buscar conhecer, se debruçar nos livros, estudar, trazer as questões, ouvir as experiências da vida das pessoas. Como eu disse, assim como no judiciário, na universidade nós estamos em instituições grandes que não são monolíticas. E há toda essa movimentação, o próprio livro que nós fizemos juntos agora, o Enegrecendo o Direito, né, é um exemplo disso. Bom, educação e conhecimento, né, é poder, né? E como diz aqui o Roger, quando eu mantenho um currículo que não é representativo, que não reflete sobre as questões reais e que não é só, né, é a questão mais importante, é a questão estrutural do nosso país, né? A questão racial, ela precisa ser refletida, mudada, para que a gente realmente consiga mudar, né, as condições da população negra nesse país. Quando eu não reflito sobre esse currículo, quando eu mantenho as pessoas negras reproduzindo esse discurso, né, eu mantenho essas pessoas também num processo de embranquecimento. Quando eu digo para o negro, olha, você está lendo aqui, ou melhor, não digo, né, você está lendo um autor que fundamentou, né, a escravidão, por exemplo, ele não tem a condição, por exemplo, de se defender, né, ele continua reproduzindo aquele autor como se uma grande referência, como se não é uma grande referência, né, mas assim, uma referência sendo reproduzida de forma não crítica. Eu acho que é isso que é importante. E quando a gente, muitos negros passam por isso, quando a gente vai até a universidade, a gente vai lá para absorver esse conhecimento, nos tornarmos instrumentos, né, para a mudança social da nossa família, do nosso coletivo. Quando a gente também toma por si, né, a consciência de que nós somos instrumentos não só da nossa família, mas de um movimento e reflexo e objetivo de toda uma coletividade negra, há necessidade de que esse currículo ele seja repensado, né? Hoje a universidade é um espaço, infelizmente, ainda de manutenção de poder e não de transformação do poder. Será que não existe um pensamento assim de que enegrecer o currículo é algo que interesse só aos negros? Será que falta um pouco de percepção de que esse conhecimento das diferenças também vai agregar para esse profissional branco? Temos que pensar no contexto mais amplo que vivemos hoje no Brasil e no mundo, né? Que é um contexto de retrocesso de direitos, que é um contexto de autoritarismos cada vez mais fortes, que é um contexto de emergência cada vez mais violenta da extrema-direita, do neoconservadorismo. Então, hoje em dia, também não é paradoxal, talvez, até é meio lógico que a gente perceba isso, existe uma reação muito forte a todo o esforço que vem da redemocratização para cá, no Brasil e em outros países do mundo, da Segunda Guerra Mundial para cá, né, que disputa essas mudanças no currículo. Acho que nós estivemos já há 10 anos, há 5 anos, com mais espaço para avançar numa diversificação de pontos de vista, de experiências, de conteúdos, do que hoje, tamanha resistência que se apresenta. Certo. Gente, eu adoraria ficar o dia inteiro conversando com vocês aqui, mas infelizmente o programa está chegando ao fim. Carla, muito obrigada pela tua presença, pela tua contribuição. Roger, agradeço muito também o teu conhecimento. Obrigada a você que nos assiste e não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais. Até semana que vem, porque afinal, tudo é sobre nós.